Oiê, tudo certo? Dá um oi pro prof aí pra gente começar. Dá um oi, vai. Quem tá aí, fala com o prof, dá um oi, dá um oi. Oiê! Parará, pará, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Todo mundo muito bem. Vamos começar. Vamos começar a aulinha. Boa noite. Tesouros, olha só. Eu tô certo? Esse é o nosso último encontro mesmo? À noite aqui assim? É, né? É. Aham. Então, para hoje, o que que a gente vai fazer? O objetivo do nosso encontro de hoje é a gente falar. Oi, Luísa. Olha só. O objetivo da aula de hoje é a gente falar sobre o eletromagnetismo, tá? Cara, o eletromagnetismo, tu sabe, né? Grandão a coisa toda. Então eu vou te dar assim umas gerais e no final quero tentar fazer alguns exercícios contigo, tá? E no final quero fazer alguns exercícios. Então, vamos começar assim, tá? Olha só. É, Aqui, introdução ao magnetismo, tá? Tu sabe que isso aqui, se eu quiser, eu fico contando historinha para ti. Por que que tem o nome eletromagnetismo? Tem a ver com uma certa região próxima da Grécia, que é chamada de região da Magnésia. Aí lá naquele local tinha umas pedras, tá? Que tinham um comportamento diferente, assim. Essas pedras, elas eram de óxido de ferro, entendeu? E isso aí hoje em dia é chamado do quê? De magnetita, tá? Magnetita é uma pedrinha assim que é um imã natural, certo? Então a gente pode ter imã natural, a gente pode ter um imã não natural, um fabricado, por exemplo, um eletroímã, né? Um eletroímã eu tenho que passar corrente elétrica. Logo, logo a gente já vai falar sobre isso, tá? Então, basicamente, assim, considerando toda essa parte que eu espero que tu considere já ou tu já saiba, toda essa parte histórica, a gente vai falar de magnetismo. E um ímã, ele tem algumas verdades que tu tem que saber, tá? Então, o ímã, ele é formado por dois polos, tá? Então, o ímã, ele vai ter sempre um polo norte, tá? E ele vai ter sempre um polo sul. Inclusive, é muito importante essa fala, tá? Se eu pegar esse imã aqui e eu fazer assim, ó, eu partir ele no meio, eu coloco para cá, ó. Se eu partir ele no meio, aqui eu tenho um polo norte, aqui eu tenho um polo sul. Aí será que vai ficar dividido assim? Não vai. Sabe o que vai acontecer? Tu completa, tá? Tu só completa, só completa. Ó, tu bota aqui o polo sul e tu bota aqui o polo norte. Ele vira um novo ímã, tá? Se tu partir no meio, vão virando ímãs infinitos. E isso remete a uma frase importante, tá? Primeira frase de efeito da aula, preste atenção. Primeira frase de efeito da aula: não existe monopolo magnético, certo? É isso. Vamos escrever essa frase? Olha só. Não existe monopolo magnético, tá? O que isso remete a gente pensar? Eu vou dividindo o ímã infinitamente, infinitamente, até o mundo acabar. Vou dividindo, eu ia falar uma coisa mais pesada, assim, até o tum cair da. Uhum. Vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo. Cara, chegou no átomo. Quando eu penso no átomo, eu consigo ir lá no elétron e eu consigo pensar no quê? No spin. E o spin, tu tem a manha que sempre tem um up e um down, um para baixo e para cima. Então isso remete às partículas assim magnéticas. Então eu vou dividir até chegar lá, teoricamente, tá? Então a primeira frase de efeito: não existe monopólio magnético, tá? Aí olha só,
como que o que é esse campo magnético? Campo magnético, né? Aí, claro, tu tem que lembrar, existe os materiais que são ferromagnéticos, os paramagnéticos, os diamagnéticos, tá? Isso aí, coisa que tu vai ter que procurar para ler. Não dá para falar tudo o tempo todo, né? Mas os ferromagnéticos, o que acontece? É o ferro que atrai ali, né? Que atrai. Então, tudo atrai por quê? Porque tem um campo magnético próximo. Então, o que é esse campo magnético? Esse campo magnético ele pode ser representado por isso aqui, ó. O que eu estou desenhando aqui? Eu estou desenhando aqui as linhas de indução do campo magnético, tá? Como que é o nome disso aqui? Escreve aí, ó. Escreve aí, tá? Ó, linhas de indução do campo. Acostuma agora, eu vou botar aqui, ó, campo B. Que é o campo B? Isso significa campo magnético. Porque B é o nome do cara. O nome do cara, eu vou falar assim, bem estranho. É o Briot-Savart. Entendeu? É o cara que estudava isso aí, Briot-Savart. Então, esse cara aí que falava de campo magnético, então, campo magnético, a linha de indução do campo magnético. Tá? Importantíssimo! Importantíssimo! Tu tem que saber. E presta atenção, tá? Se tu errar isso, vai dar ruim, porque todo mundo vai acertar. A linha de campo sempre vai sair do Polo Norte, tá? Sempre vai sair do Polo Norte e vai acabar entrando onde? Tu sabe dizer? Aham, no Polo Sul. Deixa eu apagar isso aqui que eu tô nervoso, tá? Deixa eu arrumar agora. Só uma questão de design do quadro, hein? Só uma questão de design do quadro. Eu estou desenhando aqui a linha de indução de novo, né? Vou desenhar esse imã aqui, ó, ó, ó. Só para tu ter a manha. No momento em que eu dividi o imã no meio, não sei se tu notou isso. Ficou lá o Polo Norte e aqui o Polo Sul. O que tu faz? Tu só completa o cara. Tem o Polo Norte, falta o Sul. Tem o Sul, falta o Norte. Aí tu consegue completar o imã. Aqui tem as linhas de indução. As linhas de indução é isso. Sempre elas vão sair do Polo Norte e vão entrar no Polo Sul. Onde é que entra? No Sul. Uhum, no Sul. Por que tu não pode errar? Porque daí deu ruim, né? Deu ruim. Ah, tu rimou, tu é safado, né? Mas se tu errar na prova, o que vai acontecer? Não esquece, sai do Polo Norte, entra no Polo Sul. Não esquece para não se dar mal na prova. Tu entendeu? Tu entendeu? Ó, para tu não esquecer mais. Se tu tiver na prova, como é que eu faço a linha de campo? Jean falou que eu não posso esquecer. Pô, se eu esquecer, eu vou. Lembrei, entra no Sul. Tu entendeu? Então tá. Bom, agora vamos lá. Linha de indução, sai do Polo Norte, entra no Polo Sul. Tá? Não existe monopolo magnético importantíssimo. Certo? Tem os ímãs naturais, os ímãs que a gente fabrica. Ímã natural, tem a magnetita, tem nióbio, tem o neodímio, tem vários elementos, né? Na verdade, hoje em dia, a discussão do mundo, né? A gente está falando aí das terras raras, tá? Então, essa discussão, assim, é maluca, assim. Eu nem fico falando muito, porque daqui a pouco, sabe, o papo fica mais pesado. Então, mas tu entende? Aqui eu estou só falando de algumas características. Então, o campo magnético é representado pelas linhas de indução do campo magnético. Uma coisa importante aqui, tá, que tu tem que saber é isso, ó. A Terra é o quê? Tu sabe o que eu vou falar? A Terra é um grande imã. Uhum. A Terra é um grande imã. Então, o que acontece? O que acontece? A Terra está aqui, né? De novo, vou falar, vou perguntar. Eu adoro fazer essa pergunta. Tu sabe por que a Terra ela é levemente achatada? Sabe responder para o prof? Ela é levemente achatada por conta do movimento de rotação da Terra. Então imagina que eu sou assim, uma boneca de pano, e eu começo a girar. Quando eu começar a girar, o meu braço vai abrir, tu concorda comigo? Então, devido à rotação da Terra, ela girando, a inércia fez com que ela abrisse, daí os polos são mais próximos do centro, por isso que a aceleração da gravidade é maior nos polos, tá? Sempre que eu desenho a Terra, eu falo isso. Então, o que a gente tem aqui? Tu sabe, eu sei, né? Que esse aqui, ele é o Polo Norte e esse aqui, ele é o Polo Sul.
Estou falando do mapa da Terra, tá? Estou falando do mapa aqui, certo? Bom, só que a gente tem também isso aqui, ó. O que eu estou colocando aqui agora? Aqui eu estou. São duas coisas que tu tem que considerar. Não sei se tu sabe. A Terra tem polo magnético, tá? E a a Terra, ela tem polo magnético também, tá? Então, se eu estou falando do polo geográfico, aqui em cima mora, mais para cá, polo norte tem o Trump, e lá embaixo tem os gaúchos, entendeu isso? Polo norte, polo sul, né? Sobre o sul, e né, lá América do Norte. Tô avacalhando, mas tu entende, né? Bom, agora o que acontece? Não sei se tu sabe. Tá, então esse aqui, ó, é o norte geográfico. Esse aqui é o sul geográfico. Com isso aqui eu posso associar esse cara aqui, ó. Existe aqui o sul magnético e existe aqui também o norte magnético. Então é isso que eu estou te falando. Existe polo magnético e existe polo terrestre. Então, é bem isso que eu estou te dizendo. Agora, a partir de agora, tu sabe, tá? O polo norte geográfico ele fica ao lado, muito próximo do sul magnético, tá? Esse ângulozinho aqui, ele é chamado, sabe do quê? Ele é chamado de declinação magnética. Ó, declinação magnética. E ele muda ao longo dos anos. Vai chegar um dia que esse polo norte magnético vai estar aqui, ó. Não sei, a gente não vai estar mais aqui, tá? Quem sabe os ETs. Tu entendeu? Entendeu? Mas isso aqui vai mudando. Então, hoje em dia, existe um ângulo. Então, ao lado do norte geográfico tem o sul magnético, próximo, não é exatamente. Cuida com a palavra exatamente, tá? Agora o que eu vou fazer? Agora o que eu vou fazer? Olha só, olha só, olha isso. Que eu tô desenhando aqui agora? Que eu estou desenhando aqui agora? A Terra é um grande imã. Então, isso que eu fiz aqui por fora são as linhas de campo, as linhas de indução do campo magnético, tá? São as linhas de indução do campo magnético. E o que eu sei aqui? Esse cara, ele sempre vai sair do Polo Norte e vai entrar no Polo Sul. Então, as linhas do céu, elas entram no Polo Sul. É isso. Se eu colocar aqui uma bússola, tá? Ó, se eu colocar aqui uma bússola, para onde que a bússola aponta? Aí tu fala. Quando tu pensa em bússola, tu pensa aí no escoteiro. O escoteiro quer descobrir para onde que ele vai. Então a bússola, ela aponta para o norte geográfico. Só que tu tá entendendo que, na verdade, isso aqui é coisa de eletromagnetismo? O que a gente tem aqui? O que eu tenho aqui é um ímã. E esse negocinho, ele gira, velho. É um ímã que gira aqui, ó. Ó. Isso aqui é um ímã. Então, se a gente olhar para cima, já que o ímã está apontando lá para o sul magnético, significa que nesse ímã, esse cara aqui, ele é um polo norte, e esse cara aqui, ele é um polo sul. Tu tá entendendo a pegada? Então, o norte do ímã da bússola aponta para o norte geográfico, que é o lado do sul magnético. Tu entendeu essa noia? Diz que sim para mim aí, para eu poder ficar de boa, tá? Então, ó, essa é a introdução que eu queria fazer contigo. A gente sabe que existe a linha de indução, sempre sai do Polo Norte e entra no Polo Sul. Não existe monopolo magnético, tá? Sugiro que tu dê uma olhada nesses materiais ferromagnético, diamagnético, paramagnético, tá? Muito bem, muito bem. Agora eu quero falar contigo sobre o campo magnético mesmo. Como assim sobre o campo magnético? Porque existe uma experiência que é essa aqui, ó. Quero falar contigo agora sobre olha só, experiência de Orsted. Orsted. Orsted, tá? Experiência de Orsted. O que é essa experiência aqui, né?
Às vezes eu fico meio chateado com esse negócio de como que eles contam a história. Diz a lenda que ele estava no laboratório dele e ele estava lá com um equipamento montado, tá? E esse equipamento ele fazia passar uma corrente, um fio com corrente. Então aqui, ó, um fio, certo? E esse fio aqui ele tem uma corrente elétrica. Então vamos colocar que aqui tem uma pininha, assim, uma pilha, tá? E eu ligo aqui. No momento em que eu ligo isso aqui, o que acontece? Passa uma corrente elétrica, né? Então existe uma corrente elétrica aí passando aqui, ó. Uma corrente elétrica aí. Aí o que acontece? O que acontece? Aqui ele tinha uma bússola, tá? E essa bússola, ela estava lá largada de qualquer jeito. Ela estava lá largada assim, ó. Pá, largadinha assim. Tem uma bússola. E daí o que, que ele percebeu? Ele percebeu que no momento em que passou a corrente elétrica, a bússola fez assim, ó. Tá? Tu não grava isso porque eu tô pagando mico aqui. Mas olha só, tu entendeu? Quando o cara vem aqui, ele faz assim, ó. A bússola tá aqui, aí passou a corrente lá. Ela mudou, ela deu uma declinada. Ela mudou. Por que, que ela mudou? Porque quando começou a passar a corrente elétrica aqui, gerou um campo magnético. Uhum. Então, o que, que a experiência de Ørsted fala pra gente? Tá? Que se, olha só, eu tiver corrente elétrica, tá? A corrente elétrica gera campo magnético. Então, quando veio aqui, passou uma corrente elétrica e aqui tem um vetor campo magnético. Aí tem a linha de indução, tá? E essa bússola aqui, ela mudou a orientação dela, por quê? Porque aqui tinha um vetor campo magnético. Então, essa experiência de Ørsted remete ao quê? Remete a gente falar assim, ó. Segunda frase de efeito. Ó, aqui foi a primeira frase de efeito. Não existe monopólio magnético, é uma verdade da vida. Outra verdade da vida, corrente elétrica, corrente elétrica, tá? Ficou muito feio. Ó, gera campo magnético, tá? Corrente elétrica gera campo magnético. Aham, é isso que a gente vai ter, tá? Corrente elétrica gera campo magnético. É isso que a gente vai ter, tá? Ó, gera campo magnético, tá? Como que tu vai ter certeza disso? Tu já viu um eletroímã? Tu já fez um eletroímã? Eu vou te ensinar a fazer um eletroímã, tá? Ó, tu pega aqui um prego, tá? Tu pega um prego. Nesse prego aqui, tu pega um fiozinho e coloca ele assim, ó. Tu enrola um fio ali de cobre, tá? Tu enrola um fio de cobre. Aquele fiozinho de cobre ele vai funcionar como se fosse uma espira, como se fosse um solenoide, uma bobina, sabe, de motorzinho assim. E daí o que eu faço aqui? Bem aqui eu ligo uma pilha. Tu entendeu? Eu ligo uma pilha. O que, que eu fiz aqui? Um eletroímã, tá? Isso aqui, olha só, eletroímã. Tu entendeu? Por que, que ele é um eletroímã? Porque tem corrente elétrica passando e corrente elétrica gera campo magnético. Então vamos lá, eu vou apagar o quadro já. Vamos fechar esse quadrinho? Vamos junto, de novo. Introdução ao eletromagnetismo, existem os ímãs. Aí eu vim direto já sabendo para ti. Um ímã, ele é assim, ele tem dois polos, tá? Esses dois polos magnéticos a gente chama de polo norte e polo sul. Sempre que for representar o polo, tem a linha de indução. Então sai do polo norte e entra no polo sul. Fechou. Se eu quebrar o ímã ao meio, eu gero um novo ímã. Por quê? Porque não existe monopolo magnético. Não tem ímã de um polo só. Né? Então sempre sai de um polo e entra no outro. Então é isso. Agora vamos lá. A Terra é um grande ímã. Por que, que a Terra é um grande ímã? Aí eu tenho que falar para ti. Lá no centro da Terra, tu sabe que existe o magma. Esse magma ele está em movimento devido às correntes de convecção, porque aquilo lá é quente para burro, né, velho? E tá lá essas correntes de convecção
faz esse magma girar, virar lá, vá. E daí o que, que é o magma? É rocha, ferro derretido, é tudo. E isso, quando passa em alguns locais lá, rola um atrito. Não sei se tu sabe. Carga elétrica a gente pode conseguir com atrito, aí vai acompanhando. Tem carga elétrica em movimento. O que, que é carga elétrica em movimento? Corrente elétrica. E o que, que eu aprendi? O que, que eu acabei de falar? Que a corrente elétrica gera campo magnético. Então, essa corrente elétrica gera o campo magnético da Terra. Tu tá entendendo que massa isso? Tu tá vendo? Tu tá vendo, tá? Quer que eu fale mais uma vez? Tu entendeu o processo de como que aparece o campo magnético? Então dá um ok que tu entendeu para o prof não ficar sozinho. Dá um ok aí. Dá um ok pro prof não ficar sozinho. Ok, obrigado, Amanda. Valeu, Luísa. Fala com o prof. Então tá. Ó, pega esse quadro para ti que eu vou apagar ele já. Pega esse quadro para ti. Pega ele, pega ele. Posso apagar já? Vou apagar, tá? Beleza. Vou apagar aqui, ó. Então, lá foi, não existe monopólio magnético. Eu estou apagando, mas continua sendo verdade, tá? Aqui, ó, linha de indução. Sai do norte, entra no sul. Não esquece para não se dar mal. Tu entendeu? Tu entendeu? Linha de indução. Sai do polo norte, entra no polo sul. Não esquece para não se dar mal. Tu entendeu? Tu entendeu? Tu tá entendendo, né? Ó, o objetivo da aula de hoje é passar toda a aula sem ver nenhuma alma penada, tá? Só que eu já tô cagado aqui agora que eu notei. Ó, eu vou te mostrar. Já tô cagado, tá? Ó lá. Tem uma janela quebrada aqui, tá? Tem uma janela quebrada lá, ó. A janela tá quebrada lá, ó. Ela tá aberta, a janela. Você pensou se eu tô dando ela parece uma cabecinha ali? Ui, eu fico com medo. Ah, então tá, vamos. Pam, 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 param. Eu apaguei meus lembretes. Muito bem, lá vou eu agora, tá? Campo magnético, como que tu calcula? Tá? Vamos lá. Campo magnético. Agora sim, ó. Campo magnético, tá? Três situações possíveis. Tu pode ter campo magnético num fio reto, tá? Campo magnético num fio reto é simplesmente assim, para a gente fazer algo teórico. Considere um fio retilíneo, parará. Então tá. Aí o que, que eu tenho aqui? Eu tenho uma corrente I subindo aqui, tá? Eu posso ter um campo magnético B, eu posso ter numa espira. Uhum. Numa espira. O que, que é a espira? A espira é simplesmente, ó, uma voltinha aqui, ó. Então a corrente elétrica vai de um lado, tá vendo aqui, ó? Aqui está a corrente elétrica. E eu posso também calcular, ver o que acontece no campo magnético num solenoide. O que é o solenoide? A bobina, tá? Um solenoide é assim, ó. Tu entendeu meu desenho ali? Tá? Um solenoide é assim. Deu ruim aí, gente. O que aconteceu? Vocês estão me vendo? Apareceu uma coisa louca, né? Que é isso que apareceu? Aconteceu alguma coisa aí, tá, gente? Não sei o que foi. Ô, senhor, eu não sei porque tá dando pra desenhar aqui num quadro aleatório na Eu tela. não apertei nada, eu tô dando aula aqui, o telefone tá longe de mim. Alguém apertou alguma coisa aí, tá? Sofia Ah, a está Sofia tá apresentando. apresentando. Ô, Sofia, tu para de apresentar, tá? Ô, gente, a Sofia vai dar aulinha pra nós. Ô, Sofia, ajuda nós aí.
Gabriel também está apresentando. O que tá dando? Tem que clicar em interromper ali embaixo quando tu tá apresentando, Sofia. Que legal. Ô, Sofia, deixa nós. Ela tá riscando, ele tá parecendo ela riscando tudo, ó. Ai, ai. Será que eu tenho que sair e voltar? Não. Ô, o que que a gente faz? Eu preciso de ajuda. Tem alguém para ajudar a gente aí? Voltou. Deu bom. Voltou. Voltamos! Voltei! Ah, que top! Deu boa. Obrigado, tá? Alguém ajudou a gente, não sei se alguém ajudou, né? Mas eu tenho vários amigos assim, só. Então vamos. Ó, esse aqui é o solenoide, aí esse aqui eu vou colocar a corrente assim, ó. Aqui tá a corrente elétrica, tá? Muito bem. Agora presta atenção, tá? Eu arrumei pra gente umas coisas para eu dar aula. Eu peguei o cabo aqui do computador e tô com ele na mão. Então eu vou representar umas coisas contigo agora, tá? Então tu vai ter que ter paciência para tu entender as coisas. Olha só. Essa matéria aqui, ela é uma matéria que ela é vetorial, né? Então ela se passa nas três direções. Isso é muito importante, tá? Então, é por isso que em certo momento eu vou precisar de algo na mão para eu te mostrar algumas coisas, certo? Para eu poder te mostrar algumas coisas, tá? Bom, então vamos lá. O que eu tenho aqui? Olha só. Primeiro, eu vou te mostrar o fio, tá? O fio é isso, ó. Um fio retilíneo só. Depois desse fio, eu vou considerar que ele virou uma esfera só. E depois ele vai virar um solenoide, que são várias espiras, eu vou ter um solenoide depois, tu entendeu? Depois eu vou ter um solenoide, que são várias espiras aqui, tá? Então, quando eu falo no fio aqui, ó, no fio, tu tá notando que a corrente elétrica tá para cima aqui? Então, como é uma coisa que vai acontecer em três direções, eu vou precisar usar um gráfico na mão. O que é esse gráfico na mão aqui, ó? Eu vou desenhar um gráfico na mão. O que é esse gráfico? O X, Y e o Z. Tá vendo isso? Eu acabei de fazer um gráfico na mão, tá? Concorda que é um gráfico em três dimensões, o X, Y e o Z? É ou não é um gráfico? É um gráfico, ó. Tecnologia! Tá vendo aqui? Tecnologia, gráfico na mão aqui, ó. E daí o que vai acontecer? Cada eixo Cada eixo vai representar alguma coisa nessas horas. Mas agora o que acontece? Eu vou precisar do seguinte, ó. O dedão, ele vai representar a corrente elétrica sempre, tá? Ó, o dedão é a corrente elétrica. Fechou? Fechou? Então tá. Então o que acontece? Se esse aqui é o fio, tá? E a corrente elétrica tá para cima, o campo magnético, ele vai, as linhas de indução, elas vão girar ao redor aqui, ó. Então tu vai imaginar que tem as linhas de indução girando aqui ao redor. Tu tá entendendo o que tu tem que construir agora comigo? Tá? Então aqui, ó, a corrente elétrica tá aqui, tum. E daí como é que tu faz? Tá assim, ó, tá assim para cima. O que eu vou dizer agora? Que essa linha de indução, ela vai girar aqui nesse fio. Então, se eu estiver olhando daqui, tu vai ver ela girando assim.
Agora, se eu colocar o fio aqui, tu vai ver um círculo aqui. Tu concorda comigo, girando nesse sentido? Então, tu tem que ter imaginação. Se liga que tem que ter imaginação, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou fazer assim. Olha só, olha só. Aqui está a corrente elétrica I, então ela está aqui. Então, eu vou pegar esse fio aqui agora, ó. Eu vou pegar esse fio aqui agora e vou colocar, eu vou pegar ele daqui e vou colocar ele assim para tu ver, ó. Ele está aqui agora, ó. Ele está aqui agora. Ele está aqui. E eu coloquei essa parte para cá, então a corrente, ela está saindo aqui, ó. A corrente, ela está para fora. A corrente, ela está vindo aqui, ela está saindo aqui, ela está vindo para cá. Então a corrente está para cá, certo? Para cá, para fora. Olha só o que está acontecendo. A corrente aqui, ó, a minha mão está girando assim. O nome disso é regra da mão direita. Tu só pode usar a mão direita, tá? Tu só pode usar a mão direita. Aí tu vai ter aqui, vai fazer isso aqui girar. Então aqui vai existir um campo que aqui ele está assim, ó. E o que acontece? Se eu pegar em alguns pontos, eu tenho os vetores associados. Então tem um vetor aqui, aqui vai ter um vetor aqui, aqui vai ter um vetor aqui, e aqui vai ter um vetor aqui. O que é isso? É o vetor representado do campo magnético. Tá? Eu preciso que tu esteja bem ligado aqui, então, tá? Então o fio ele tá assim agora, ó. O que eu disse? Eu disse que o fio está assim, tu entendeu? Saindo do quadro. Aí a corrente está para cá, a linha de indução girou. Na linha de indução tem o vetor campo magnético. A linha de indução é sempre tangente ao campo magnético. Bom, agora vem comigo. Eu vou pegar esse desenho e vou voltar para cá. Olha só, vou voltar para cá. Tuf. O que aconteceu? A linha de indução ficou assim, ó. Tu concorda comigo? Tu tá vendo? Tu tem que dizer que tu tá me entendendo. Ó, ele tá aqui e tá girando assim. Vou pegar esse cara e vou colocar assim agora. Então ele ficou girando desse jeito. Então esses dois vetores aqui, esses dois agora, tá um entrando e um saindo. Tu concorda comigo? Tá acompanhando o papo? Então esse cara tá para cá. Ó. Esse vetor ele tá entrando e esse vetor do lado de cá ele tá saindo, que são esses dois aqui. Agora, como que eu represento um vetor entrando agora, tá? Para eu representar um vetor entrando, eu vou fazer assim, ó. Isso aqui e isso aqui, tá? Ó, esse cara aqui, ele tá entrando no plano do quadro, certo? Esse cara aqui, ele tá saindo. Então, o que que eu vou fazer? O que eu vou fazer vai ser assim. O que eu vou fazer vai ser assim. Ó. Esse vetor aqui ele está entrando, então eu vou desenhar ele aqui entrando, e esse vetor aqui ele está saindo, tá? O que que eu fiz? Eu desenhei. Aqui ele está assim, ó. Esse aqui está assim. E lá atrás não está aparecendo, tá? Oh, isso aqui foi legal. Então agora o que que a gente vai fazer? Tem que calcular esse campo magnético. Esse campo magnético vai depender da distância, então tem um raio aqui associado a isso, tá? Então como que eu calculo esse campo magnético? O campo magnético B, ele é igual a 1μ0 I dividido por 2 πr. Vamos lá. O que que é o μ0? O μ0 é uma constante. A constante de permissividade do campo magnético, depende de onde que eu estou fazendo isso, ele vai ter um valorzinho, né? Então, o μ0, ele vale isso aqui, ó. O μ0, ele é igual a 4π vezes 10 da menos 7 Tesla metro por ampere, tá? Mas, já falei para ti, né? O que tu faz com constante na prova? Tu, tu caga para ela, porque vai estar na prova, né? Então, para que tu vai decorar constante? Mas tu entende? Então, assim, ó, vamos de novo. Campo magnético. No fio reto, corrente subindo, a linha de indução girando aqui. Certo? Tu tem que saber fazer isso. Essa aqui é a visão superior. Fechou? Agora vamos. Expira, tá? O que é a expira?
A espira é um só. A espira é isso aqui, ó. É um só, tá? A espira é um só. Então, se a corrente está para cá, nota que o fio está aqui, o fio reto. Da espira agora, eu tenho vários. Ó, se eu olhar aqui, eu vou ter vários campinhos aqui, assim, tu concorda comigo? Eu vou ter vários, ó. Então ele vai estar girando aqui, ó, vai estar passando por aqui, passando por aqui, passando por aqui. Tem vários campos, tá? Então eu posso dizer que eu vou construir aqui, ó, um montão de linhas, um montão de linhas. Isso vai se acumulando aqui no meio. Isso vai se acumulando aqui no meio. Isso vai se acumulando aqui no meio. Então, aqui no meio, eu vou ter um campo magnético ele vai se acumular. Só que eu tenho que ver como é que ele vai estar. Se ele vai estar saindo ou vai estar entrando no plano do papel. Então, tu vai fazer assim, ó. Vai pegar a espira aqui, e tu vai fazer assim. Ah, a corrente está do lado de cá. Quando tu bota a corrente do lado de cá, tu tá vendo que a tua mão ela saiu aqui, ó. Ela saiu aqui, ó. Ela saiu aqui. Se ela saiu aqui é porque o vetor tá lá saindo. Agora, se aqui ela tivesse para baixo aqui, ó, para baixo aqui tá para cima. Do lado de cá para cima ela está entrando, tu entende? Então, com essa regra da mão direita, tá? Nesse caso aqui, campo magnético, ó, saindo do plano do papel. O que acontece? Aqui eu calculo o campo magnético numa certa distância, por isso que tem esse raio. Aqui eu calculo o campo magnético no centro da espira, por isso que tem esse raio também. Só que tem que ter um detalhe. Olha só, campo magnético aqui é μ0, 4π10⁻⁷, vezes I, corrente elétrica, né? Aqui é a corrente elétrica, 2πr, R de raio. Aqui, ó, o campo magnético, ele é μ0 vezes I. Só que olha que porcaria, 2 vezes o raio, tá? Ai, prof, é muito parecido. Aí eu gosto de brincar assim. Um tem o pi e o outro não tem, né? Então, como que tu vai fazer? Vai estar no formulário. Aí tu pensa assim, ó. Um deles é da Expira. A Expira tem pi no nome, não precisa do pi na fórmula. O fio reto, ele não tem o pi no nome e ele tem o pi na fórmula. Tu entende? Tu brinca assim, todo mundo tem o pi, só que esse aqui tem o pi no nome, logo não precisa da fórmula. Esse aqui, ele não tem o pi no nome, daí ele precisa do pi na fórmula. Tu entendeu isso? Para tu fazer o gatilho de lembrar. Muito bem. Então, ó, campo magnético no fio reto, campo magnético na esfera, agora campo magnético no solenoide. No solenoide vai fazer assim, ó. O campo magnético aqui, tá vendo que tá o meu dedo para baixo? Então ele vai estar saindo aqui, ó, saindo aqui. Então aqui o campo magnético sai, dá a volta que entra, 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 sai, dá a volta que entra. Cara, se ele está entrando por aqui, ó, se ele está entrando por aqui, eu poderia dizer que isso aqui é um polo da esfera, né? Isso aqui virou um ímã. Isso aqui é o polo sul e esse aqui é o polo norte. Lá dentro do solenoide vai ter também linha de indução, tá? O que tu está notando aqui? Pela tua experiência nas coisas da física, quando esse campo aqui, a distância entre as linhas é a mesma, o que acontece? Dentro, o campo é constante, tá? Dentro do solenoide, o campo vai ser constante. Então, aqui, ó, a corrente, ela está passando por aqui. Então, aqui está a corrente, então está entrando a linha por aqui. Entra pelo sul e sai pelo norte. Como que tu vai calcular o campo magnético? Para tu calcular esse campo magnético, o campo magnético B, nesse caso, ele vai ser igual a N sobre L. O que é N sobre L? Eu tenho aqui um comprimento da espira, tá? E esse N aqui, ele é o número de espiras, tá? Esse L aqui, o comprimento da esfera, né? Do solenoide, perdão. Esse cara aqui é o comprimento do solenoide.
Aí é N sobre L multiplicado por μ0 vezes I. μ0 é a constante, né? E é a corrente elétrica, tá? Então aqui ele pode dar uma relação por metro. Ah, é uma espira que tem, é um solenoide que tem 200 espiras por centímetro. Aí tu vê quantos centímetros tem, tu conta as espiras, tu entendeu? Tu consegue fazer isso fácil, tá? Então tu vai fazer N sobre L μ0 I. Aqui eu acabei de desenhar para ti o quê? As três formas de tu calcular o campo magnético. Ó, eu vou apagar esse aqui que está muito poluído. Ó, aqui, ó. Então, vamos botar aqui. μ0 é igual a 4π vezes 10 na menos 7, tá? Tesla metro por ampere. Tá vendo? As três formas de calcular o campo, tá? Aí, aí. Nossa, deu ruim aqui agora, tá? Deu ruim aqui agora. Ai, o olho tá. Entrou. Sabe, eu acho que. Eu não sei, tá ardendo aqui. Vou tomar uma aguinha. Bate aí a fotinho que é teu, tá? Bate aí a fotinho que é teu. Cara, sabia que eu tenho um toque doente, né? Eu tenho uns toques assim, maluco. Esse cara aqui tá me dando nervoso, tá? Posso apagar já? Posso apagar? Posso apagar? Vou apagar, tá? Então, o que a gente viu até agora? Falamos sobre a introdução e aqui como calcular os campos magnéticos, né? Unidade de campo magnético. A unidade de campo magnético é o Tesla, tá? É o nome da fábrica lá do cara de carro, Tesla, certo? Então, tu calcula aqui o campo magnético, vai dar 2 Tesla, 3 Tesla. Aqui tu calcula tudo em Tesla. Então olha só. E tu tá vendo a evolução da tecnologia? Só um fio, enrola o fio, virou uma espira, várias espiras viram um solenoide, tá? E tu consegue calcular o campo. Vou apagar. Apaguei. Apaguei? Apaguei. Fala comigo. Apago? Eu tô sozinho? Ô, Pamela, eu achei que eu tava sozinho, tá? Já tava assim, ai meu Deus, deu ruim de novo. Aham, já pensou? O cara dá uma aula assim? Esses dias, uma professora amiga minha falou assim: Jean, eu tô muito chateada, tá? Muito chateada, tá? Muito chateada. Por quê? Esses dias eu dei uma aula online, quando eu vi, eu falei quase 15 minutos, ninguém tá me ouvindo. Imagina só que desespero da pessoa. Então, eu quero falar quase 15 minutos. E daí ela disse que não notou que as pessoas estavam dizendo que não dava para ouvir. Ai, pelo amor de Deus. Se acontecer um dia comigo, joga um negócio em mim, tá? Pega e joga assim. Uau, joga um negócio em mim. Vamos falar de força magnética agora? Força magnética, tá? Força magnética. Tu já notou? Tu já notou? Tu tem a porta do prédio que tu aperta o botãozinho e a porta abre? Hã? Tem. O que acontece? Quando tu aperta o botãozinho, tu corta a corrente elétrica, a porta abre. Quando solta, volta a corrente elétrica, vira um imã. É a força, a força, a força magnética. Entendeu? Então vamos lá. Vamos falar de força magnética. Aham. Papará. Força magnética. O que eu preciso para ter força magnética, tá? É o seguinte: eu preciso de um campo magnético, eu preciso de uma carga em movimento, penetrando esse campo magnético. Mas não pode penetrar de qualquer jeito. Tem que ser perpendicular, tem que ser de lado, assim, ó. Entendeu? Quanto mais de lado, melhor. O que não pode ser é no mesmo sentido, porque no mesmo sentido não vai ter força magnética, tá? Então, deixa eu te mostrar uma coisa aqui, tá? Deixa eu te mostrar uma coisa. Vou desenhar um campo magnético aqui, assim, ó. Considere um campo magnético B.
assim, ó. Ó. Ah, 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 ah. Ei, tu tá vendo que eu tô desenhando um vetor aqui? Isso aqui é o vetor campo magnético. Aham. Só que esse vetor campo magnético, ele está entrando no plano do quadro, certo? Fechou? Agora, aqui embaixo, ó, eu estou desenhando campo magnético também. Opa! Ó, aqui eu estou desenhando campo magnético também. Só que diferente desse de cima, aqui o campo magnético está saindo, tá? Aqui eu vou desenhar outro campo magnético, ó. Assim, 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 assim e assim. O que acontece? O vetor não está nem entrando e nem saindo, ele está subindo. Então, esse campo magnético é para cima. Tamo junto? E por último, eu vou fazer aqui, ó, verdinha, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Gente, só um minutinho que o programa é ao vivo, né? Ó, a verdinha acabou, eu vou colocar uma tintinha. Pera. Ó, ó. E ó. Aham. Quando tu estiver trabalhando, vai ser tu, só que aqui vai ter uma seringa e aqui, ó. Tu vai dizer, agora o senhor vira a bundinha que eu vou espetar o senhor. Não vai ser assim? Não é assim? Não pode falar assim, vira a bundinha, né? Não pode, né? Vai pegar mal, né? Tem que falar de um jeito legal. Mas, ó, aí tu pega, né? Só que eu tô fazendo canetão. Então vamos. Tu não fica nervoso quando a bolsa fica trocando. Ó, 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 aqui, ó. Ó, 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 ó. Tá vendo que eu tenho aqui 4 campos magnéticos? Hum, não entendi o quê? O que que foi? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Calma. Deixa eu achar aqui o. Cadê o chat? Cadê o chat? Aqui. Não entendi porque você explicou agora o campo magnético ser para cima. Ah, ô Maria Luísa, Malu. Olha só, o que que eu estou falando aqui, tesouro? Eu só estou desenhando aqui 4 campos diferentes para tu entender que são vetores que representam o campo magnético, tu entendeu? Então eu posso ter um campo magnético entrando no plano, ó, um monte de vetor entrando no plano do quadro, representa com a flechinha. Eu posso ter um monte de vetor saindo, eu represento com a bolinha. Eu posso ter um vetor subindo ou um vetor de ladinho, tu entendeu? Só para dizer que tem essas situações. Tá. Aí agora eu vou fazer a carga elétrica entrando, tá? Eu vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma carga elétrica positiva, uma carga elétrica Q, ela entrando aqui com uma certa velocidade, tá? Aqui eu vou fazer uma carga elétrica positiva também, entrando com uma certa velocidade. Aqui eu vou colocar uma carga, tá? Negativa. Entrando aqui com uma certa velocidade. E aqui eu vou colocar uma carga positiva entrando desse jeito, com uma certa velocidade. O que vai acontecer? Eu vou agora descrever a força magnética que vai acontecer, que vai atuar sobre essa carga devido à força magnética. Tá? Vou falar força, devido ao movimento dela. Então vamos. Olha só. Vamos lá agora, tá? Vamos lá agora. Cara, hoje tá meio assim. Tem que parar daqui a pouco pra gente ir. Ó. Então vamos. Regra da mão direita. Quando tu fala de carga, assim, tu faz o gráfico, tá? Cada um deles vai estar num eixo. Então, esse eixo aqui é o dedo do F. A F é a força, tá?
Esse aqui é o dedo do campo. Então eu gosto de brincar assim, quando passa, olha lá, aquele lá, que bom! Tu aponta pro bom aqui, ó, tá vendo? É o B, tu aponta pro bom. Aqui é a velocidade da carga e a corrente elétrica. Carga em movimento, corrente elétrica. Então tu faz assim, ó. Tu pode botar assim, ó. Ó. Eu até trouxe uma caneta aqui para eu fazer. Tem uma caneta aqui. Tu pode escrever assim, ó. Já faz, ó. Ó. F, B, tá? E aqui é o V. Então, F, B, V. Farei um bom vestibular. Certo? Fechou? Então, o que eu tenho aqui? Tu encaixa eles, ó. A carga está aqui, a velocidade, aqui está o campo. Eu tenho que achar a força agora. Então, ó, aponta para o bom, o campo está para cá. Aí a velocidade é o dedão. Tá vendo que o dedão ficou, ó, esse dedo para cima aqui? Tu entende? Ó, aqui, ó, para vocês, ó, a força para cima, tá? Inclusive, o terceirão de Criciúma, a gente brincava bastante ano passado. Eles falavam assim, Jean, força! Entendeu? Força! Sabe? Força! Então, aqui, ó. Então, nesse caso aqui, campo entrando, velocidade para a força para cima. Então, essa carga aqui, quando chegar dentro do campo, ela vai ter uma força para cima. E ela vai dar um giro aqui, vai ficar presa no movimento circular, tá? Então, a força magnética, bem aqui, ó, ela vai atuar para cima daí, tá? Ó, bem aqui, a carga vai estar aqui, a força magnética vai ser para cima. Só que tu tá notando que a força magnética para cima, nesse desenho aqui, virou uma força centrípeta? Então, quando uma carga entra perpendicularmente, tá? Ó, ele vai descrever um movimento circular uniforme. Sempre que entra perpendicular, vai ser um movimento circular uniforme. Agora, nesse caso aqui, eu tenho o quê? Campo saindo para cá, ó. Então, olha ali, o campo saindo, velocidade para cá, força para baixo. Então, essa carga ela vai entrar aqui e vai fazer esse movimento aqui, ó. Tá? Então, a carga aqui, tá? A força vai ser para onde? Para baixo. Certo? Agora, vamos lá. Esse cara aqui, ó, campo para cima, velocidade para cá. Tá vendo meu dedão apontando para ti assim, ó? Tuf aqui, ó. Tá vendo isso? Então, para onde que é a força magnética nessa carga? É para fora. Seria. Por que seria? Tá vendo que mudou o sinal? Então, a regra é feita para carga positiva, tá? Quando tem a carga negativa, tu só pensa assim. É o contrário. Então, o que acontece? A força aqui vai ser para dentro. Então, quando ela entrar aqui, ela vai ficar presa num troço assim, ó. Entendeu? Vai tá para dentro isso, cara. A força vai dar para dentro. Tu entende? Então, quando a carga estiver aqui, bem aqui, nesse ponto, vai ter uma força atuando nela para dentro. Então, ela vai vir aqui, vai ficar presa no movimento assim, ó. Tá? Esse cara aqui, como é uma carga positiva, o que vai acontecer? Ó. Tá vindo, aí tu vai, aponta para o bom, e tu notou que a velocidade está no mesmo eixo? Não pode ficar no mesmo eixo. Então, quando for paralelo, quando V e B, quando a carga entrar paralelamente, certo? A força magnética é zero. Tá? Bom, agora vamos lá. Como que tu calcula a força magnética aqui? Para tu calcular a força magnética, QVB, carga, velocidade, campo, tá? Multiplicada pelo seno de θ. Quando é perpendicular é 90 graus, vale 1, né? Então, QVB, seno θ. O que eu tenho aqui? Carga, né? Em movimento. Agora, pode também aparecer a força no fio.
força no fio. Aí é tudo igual, né? Só que ao invés de tu pensar na carga, tu pensa no fio. Então vai estar assim, ó. Vai estar assim. Vamos colocar aqui, ó, um campo, tá? Vamos colocar um campo aqui. Aqui eu coloco um fio. Se tiver uma corrente aqui, ó, o que eu faço? Aí tu não fala, farei um bom vestibular. Tu fala assim, ó. Chama o FBI. Porque aqui é a corrente elétrica. FBI. Tá vendo? FBI. Então, ó, chama o FBI. Campo para lá. Campo tá para lá. Corrente para cá. Força magnética para cima. Então, nesse caso aqui, a força magnética é para cima, tá? Aí como que tu calcula a força no fio? F é igual B vezes I, só que agora é L, bio seno θ. Cara, o que é o L? Ó, QVB seno θ. Carga, velocidade, campo. Campo, corrente, esse cara aqui, comprimento, tá? Agora, para fechar esse papo da força, eu vou fazer contigo uns exercícios, tá? Para fechar esse papo da força e eu fazer contigo uns exercícios, tu tem que lembrar disso aqui, ó. Tu notou que esse cara aqui tem cara de força centrípeta? Então eu posso dizer que a força magnética é a força centrípeta, tá? Então o que é força? Ó, eu posso dizer isso, tá? Ó, a força magnética ela é centrípeta. A resultante é a força resultante, ela é a força magnética, tá? Então dá para encontrar o raio disso aqui. Aí tu vai memorizar, porque tu pode decorar. Eu vou te mostrar rápido, eu tenho um tempinho ainda. Eu vou te mostrar rápido aqui, tá? Ó, eu vou dizer o quê? Aqui tem uma força resultante, né? Como tem a força resultante para cima. Então eu vou colocar assim, ó. Força resultante é igual a MA. Só que essa aceleração aqui é uma aceleração o quê? Alguém fala para mim aí. Está apontando para o centro, como que é essa aceleração? Quem escrever primeiro sabe que tem aprovação. É a única de hoje. Escreve aí. Que tipo de aceleração é aquela ali? Tu lembra qual é? Escreve para mim. Não vai escrever. Ó, é a aprovação que está aí. Escreve. A aceleração centrípeta. Enzo! Lembra? Ó, ali, ó. Para mim apareceu. Aham. Aí, olha só. É uma aceleração centrípeta. Então, vamos lá. Quem é a força resultante? É a força magnética, que é igual a M, a aceleração centrípeta V quadrado sobre R. Né? Isso aqui é uma coisa que tu sabe, a aceleração centrípeta é essa. Quem é a força magnética? QVB. Quando entra perpendicular, seno de 90 vale 1. Então vai ficar um movimento circular uniforme. Então QVB é igual a mv quadrado sobre r. Né? Eu corto um V com o outro e isolo o raio. Aí o raio fica igual a mv por QB. Uma época que eu morava em Blumenau, tá? E eu dava aula lá num cursinho que era bem perto de um Habib's. Aqui eu não sei onde é que tem Habib's em Floripa. Mas aí eu brinquei, para não esquecer, hein? Habib me vê um quibe. 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 Habibs me vê um quibe. Entendeu? Me vê um quibe. Entendeu? Fechou? Então tá. Vamos agora. Eu posso apagar já? Posso apagar? Ficou um quadrão bonito, né? Eu vou apagar, tá? Tranquilo? Apaguei. Valeu. Vou apagar. Uhul. Vou apagar. Uhul. Apaguei. Tu viu aqui?
Habib me vê um kibe? Tá? Então tá, beleza. Pá, 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 pará, pá, 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 param, pá, 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 pará, pá, 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 param. Uh. Ó, agora vamos lá. Pega aí a listinha de exercícios, eu quero fazer uns contigo agora para a gente ir para frente, tá? Tu tem a listinha aí? Abre a tua listinha aí, tá? Vamos começar a fazer os exercícios aí. Olha só, olha só, olha só, olha só. Vamos começar. Uma partícula eletrizada com uma carga positiva penetra com velocidade constante v em uma região que há um campo magnético uniforme. Então, eu acabei de fazer esse desenho para ti. Acabei de fazer esse desenho para ti, tá? Ó, existe um campo magnético B aqui e tem uma carga positiva chegando, né? Quando essa carga chegar aqui, o que que eu tenho? Ó, campo magnético tem uma força para cima. Essa força para cima vai ficar com que esse cara fique preso aqui num campo magnético que vai descrever o quê? Um movimento circular deforme, né? E bem aqui a força magnética está para cima, tá? Que dela faz papel do quê? De força centrípeta. Então ele está perguntando aqui, ó, considere que o peso da partícula é expressível a relação em relação ao plano da figura. Para quem olha para ela, a partícula após penetrar na região em que é o campo magnético descreve uma trajetória circular, tá? Circular. Mas agora, sentido horário ou anti-horário? Tá? Como a força foi para cima, olha só, chegando aqui, ela vai apontar para cá, ela vai apontar para cá e vai dar a volta. Vai ser nesse sentido aqui que vai estar a força, tá? Então a força vai estar no sentido anti-horário. Então circular sobre o plano e sentido anti-horário. Letra A a resposta, tá? Fechou? A1, letra A. Certo? Vamos ver a 2 agora, tá? Dá uma lidinha na 2. Você não entendeu, Amanda? Vamos ver agora, então. Vamos ver. Ó. O que a gente tem? Espera aí um pouquinho. Tá acabando azul também. Ó, Amanda, tu viu? Que no desenho ali, o desenho tá resumidinho, né, Amanda? O que ele fez aqui? Ó, eu vou apagar para tu ver de novo. Calma. Olha só, Amanda. Existe aqui um campo magnético que ele tá assim, ó, entrando no plano do papel. No desenho, ele tem um só aqui, mas é uma região que tem um campo magnético, tá? Beleza, ele desenhou ali. Aí ele disse que tem uma carga positiva, tá? Um corpo eletrizado com carga positiva, um corpo eletrizado com carga positiva, que está entrando com uma velocidade v aqui. Aí eu faço a regra da mão direita, tá? Aí eu faço a regra da mão direita. Calma. Mais uma aqui. Ó. O paciente ali te olhando, coloca aqui só um minutinho que já vou dar a injeção no senhor, tá? Então vamos. Regra da mão direita. Ó, campo magnético aqui. Velocidade, que é o dedão apontando para cá. Ó, para ti, Amanda, a força tá para onde? Para cima, amor. Tá vendo? Então, se a força tá para cima, quando a carga estiver aqui, ela vai, ó. Ela fica presa nesse movimento circular. Por quê? Porque aqui a força está para cima. E tá vendo que ele começou a vir para cá, ele vai começando a inclinar. Ó. A velocidade está para lá, a força vem para cá. Então, quando chegou aqui, a força veio para cá. Quando chegou aqui, a força para cá. Quando chegou aqui, a força para cá. Então, tem uma força que sempre aponta para o centro. E tu viu que ele descreveu um movimento circular nesse sentido, que é o sentido anti-horário? Então, sempre que entra perpendicular ao campo magnético, está entrando perpendicular, a gente vai ter um movimento
circular uniforme, e nesse caso o sentido é anti-horário. Tu acha que melhorou, Amanda? Valeu, tesouro. Vamos de 2 agora. Já leu a 2? Responde para mim rápido. Porque a resposta é F igual a 0. Tá? Espera um pouquinho. Cara, às vezes eu não acho. Às vezes eu não acho o chat. Achei. Hum, isso! Aham! Aham! Perfeito! É porque é paralelo. É isso, tá? Quando ele falou que é paralelo, tu pode ter dois jeitos de pensar. Tu sabe que tem que encaixar num deles, ou tu pega e mete a força, né? OF é igual a QVB cosseno, seno de 0 grau. Cara, o seno de 0 grau é zero, por isso que a força é zero. Tá? Boa essa, né? Vamos ver a 3 agora? Ó, a 3, tá? A 3. A 3. O que eu tenho na 3? Uma partícula que tem carga carregada, tá? Com partícula de tantos quilos, carregada com uma carga que penetra perpendicularmente em um campo magnético uniforme de 1 microtesla, tá? Quando sua velocidade é de 1 megametro por segundo. Ao entrar no campo, descreve um círculo, quer saber o raio, né? Então, essa é a situação aqui. Então, para eu calcular o raio aqui, ó, o raio, ele é igual ao quê? A mv por QB, né? Então, o raio vai ser igual a massa, vamos colocar a massa aqui, 9, 10 na menos 30, tá? Multiplicada pela velocidade. Velocidade é de 10 na 6, tá? Aí eu tenho Q, Habib me vê um kibe, carga, 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 carga. A carga é um elétron, tá? 10 na menos 16, certo? E o campo, 1 vezes 10 na menos 6, tá? O que eu posso te sugerir aqui? Calma, tá? Calma para fazer isso aqui. Então vamos. Tá, o 9 não tem o que fazer, né? Então vamos. Tá todo mundo certo, 1 e a massa 9. Então eu vou ter 9 que multiplica, 9 vezes 1, 9. E aqui em cima eu vou ter 10 na menos 24. Todo mundo comigo? Porque eu somei os expoentes aqui, ó. Tá? Somei os expoentes. Certo? Muito bem. Agora eu vou ter dividido embaixo por 1. Né? Eu vou somar esses dois aqui. Tá? Eu vou somar. 16 com 24, tá? 16 com 24, 10 na menos 22. Beleza, é isso? Tamo junto? Tamo junto? Vamos conferir se está tudo certo. 9 e 10 na menos 30, o 6. Depois 1, 10 na 6. 1, 10 na menos 6. Opa, a carga 1, 10 na menos 16 e 1, 10 na menos 6 no campo. Tá tudo certo. Então agora eu vou fazer a conta aqui, ó. R vai ser igual a 9 por 1, 9. Manter a potência de 10 e diminuir o expoente. 24 menos o menos, esse aqui vai dar menos 2 metros. Fechou? 0,10 dá menos 2 metros. Na boa, 9 centes. Fazer a 4 agora, tá? A 4. Ó, pensando no magnetismo presente em ímãs permanentes e simétricos, afirma-se que, tá? Vamos botar aqui. Olha só. Letra A. A agulha de uma bússola é um ímã perfeito. E o lado que aponta para o polo norte geográfico terrestre é o polo magnético, é o polo norte magnético desse ímã. Sabe por que dá certo? Se eu botar aqui a Terra, aqui eu boto a bússola,
A bússola, a parte vermelha dela tá ali. Ó, tá ali. E ela vai apontar para onde? Para o norte. E aqui é o sul. Só que bem ao lado disso aqui, o que, que eu tenho aqui? O sul magnético e aqui o norte magnético. Então, se está apontando para um sul magnético, os opostos se atraem, tu sabe disso, né? Então, esse cara aqui é quem? Esse cara aqui é o polo norte da bússola. Então, eu posso dizer que o norte da bússola aponta para o norte da Terra. Ah, tá certa. Vamos ver agora a B, porque está errada. Alguns ímãs que apresentam apenas um polo magnético apresentam apenas, ou nenhum ímã apresenta só um polo magnético, tá? Nenhum ímã apresenta só um polo magnético. Isso é mentira. Então, valeu, acabou. C. C. Em um ímã, o polo magnético norte produz um campo magnético mais intenso que o produzido pelo sul. O campo magnético tem a mesma intensidade. Os polos vão ter sempre a mesma intensidade de campo, né? O campo magnético é o mesmo. Além dos polos magnéticos sul e norte, os ímãs também apresentam o magnético leste-oeste. Nunca, que até fora. Se o ímã for batido na região entre seus polos, em dois pedaços idênticos, uma das partes tem um polo norte, não. Não existe monopolo magnético, tu entendeu? Não existe monopolo magnético. Agora aqui, vamos de 5, tá? Vamos de 5, para eu falar ainda mais umas coisinhas contigo, tá? Vamos de 5 aqui, ó. Vamos de 5, certo? Olha só. No 5, ele está dizendo que tem aqui, ó, um cara aqui, certo? Tem um campo magnético B aqui e tem isso aqui, ó. Então, esse aqui é o 2 e esse aqui é o 1. Tu concorda que esse cara aqui vai ter um raio? Ó, esse cara aqui ele tem um raio e esse cara tem um raio. Então, a gente já sabe. Raio 2, raio 1. Raio 2 é maior que o raio 1. Tá? Fechou? Deixa eu ver se tu tá me vendo bem lá. Tá bom o desenho, né? Tá bom o desenho. Aham. Só um pouquinho mais para cá, assim, ó. Ó. Assim. Ficou perfeito agora. Aí vamos ver. Existe uma partícula entrando aqui. Só que eu não sei o sinal dela, tá? Só que eu sei que tem um campo saindo e existe uma velocidade para cima aqui, tá? Existe uma velocidade para cima. Então vamos. Velocidade para cima, campo saindo, força para cá. Opa! Essa carga aqui é a carga positiva. Essa carga aqui é a carga negativa, porque a regra da mão direita é feita para carga positiva. Tu entendeu isso? Tu entendeu isso? Então, ó. Como essa tá vindo para cá e essa para lá, campo saindo, velocidade para cima, força para cá. Tá vendo isso? Campo, ó, saindo, campo, tum. Velocidade para cima, força para cá. Então, essa aqui é a positiva, essa é a negativa. Então, eu já sei que Q1 é positiva e Q2 é negativa. Olhando para isso aqui, ó, raio é igual a MV Q vezes B. Tá? Certo? O que acontece? Ele disse que a massa e a velocidade é a mesma. Então, é evidente que o cara que tiver maior carga vai ter o menor raio, né? Porque MV é constante. Então, com isso, eu posso afirmar assim, tá? Q1 é positiva, Q2 é negativa. E o tamanho delas é o seguinte: Q1, a carga 1 tem que ser maior do que a carga 2, o valor da carga. Tu entende? Então, essa aqui ela é positiva e essa é negativa. Tem algum gabarito aí que dá isso? Vamos ver. Ó, eu vou ter o valor de Q1 maior que o valor de Q2. É esse aqui. E Q1 positivo e Q2 negativo. A resposta dessa aqui é a letra C. Tá?
Fechou, fechou? Resposta da 4 é a letra A. Amanda, é a letra A. A agulha da bússola, não entendi. Vamos ver aqui, vamos ver, mas está em módulo. Vamos ver aqui o que estão falando com o prof. Qual é a resposta da 4? Tá em módulo. Isso, tá em módulo. É o módulo, é isso. Que o módulo, o valor, né, Enzo? O valor, o número da carga associada é maior. Tá? Tu entendeu? Entendeu? Aham, posso repetir as cargas sim. Vamos lá, Bela. Olha só. Vamos lá. O que acontece, tá? O que acontece? Tá dizendo no texto assim. Tá dizendo no texto assim, Bela. O que fala no texto? Tá? O que fala no texto é isso. O que fala no texto é isso. Ele tem a mesma carga, mesma massa, mesma velocidade. O que muda é só o valor da carga. O campo também é o mesmo, tá? Fechou? Fechou? Deixa eu ver aqui, só um minutinho, já vou ver, só um minutinho. Só um minutinho. Então, isso é importante. Mas tu notou que o raio 2 é maior? Só que a carga está embaixo, tesouro. Então, a carga de maior valor vai dar um raio menor, porque é inversamente proporcional. Tu entendeu onde é que tu tá? Onde é que tu não viu a coisa? Então, por isso que essa aqui é positiva e essa é negativa. Falando do valor delas, o módulo da carga 1, o valor da carga 1 é maior que o valor da carga 2. A carga 2 pequenininha dá um raio maior. Olha o raio maior aqui. A circunferência é maior do que essa. Tu entendeu agora, tesouro? Tops. Tá? Tops. Gente, olha só. Beleza. Tamo junto, então. Fizemos. A aula acaba agora, né? A aula acaba agora, né? Isso. Então, tu sabe, né? Nessas aulinhas assim que a gente está fazendo, não dá para falar tudo de tudo. Eu fiz o resuminho de algumas coisas, tá? Tu ainda, se quiser ver mais alguma coisa, tu pode ver ainda a lei de Faraday e a lei de Lenz. Certo? O que eu vou fazer ainda, tá? Eu vou jogar depois no grupo um linkzinho de eu falando sobre isso com vocês. Fechou? Vamos combinar assim? Até sexta rola um link para vocês de umas videoaulas do Prof. Beleza? Se eu posso repetir a parte da regra da mão direita. Você quer que eu faça agora, mãe? Você quer que eu faça agora? É isso? Agora, para eu ver ali a força? É isso aqui? Nesse exercício? Nesse? É? Fala, prof. Então tá. Ó, vou jogar para cá pra gente fazer junto, tá? Pra gente fazer junto. Tu notou que o vetor do campo tá saindo aqui? Vai dizendo sim pro prof. Notou que o vetor tá saindo? Se o vetor tá saindo, quem é o vetor? É o do campo, é o B, do bom. Então o dedão aponta pro bom, o apontador aqui, ó. Esse dedão aqui é a velocidade. E esse cara aqui é o dedo do F, da força. É um gráfico, né? Um gráfico. Então, se o campo está saindo, a velocidade está para cima, a força tem que estar para cá. Essa força está para cá, para carga positiva. Então, Q1 é uma carga positiva. Está aqui, ó. Q1 é uma carga positiva. Como essa carga está para o outro lado, contrário da regra, quer dizer que ela é negativa. Por isso que eu defini carga negativa e carga positiva aqui. Positiva e negativa. Fechou? Aí, tu entendeu a regrinha? Ó, o gráfico está aqui montado, velocidade para cima, tá? E agora o que acontece? A maior carga tem menor raio, por isso que aconteceu isso. Fechou? Tá combinado aí? Eu vou te mandar um linkzinho de umas aulas do prof, certo? Falando da lei de Lenz. Beleza? Tamo junto? Valeu, abraço, tá? Até. Quem está comigo em Criciúma até amanhã cedinho lá, tá? Então, vou mandar o linkzinho para vocês ainda, prof. Promete até sexta-feira, tá? Até sexta. Tchau, gente. Abraço. Para quem eu não vou ver mais, boa prova, tá? Vai ter revisão
Vai ter revisão sábado, não sei se vocês vão transmitir, tá? Vai ter revisão no outro sábado, de repente a gente vai se ver mais ainda. Tchau! Valeu! Beijo! Obrigado pela atenção, hein? Vocês são top. O prof tá saindo, tá? Tchau.